E a cultura do trigo passou por transformações intensas nos últimos 20 anos e o melhoramento genético desse grão possibilitou maiores tetos produtivos e a necessidade de incremento nutricional nas plantas. Aliás, o manejo nutricional adequado pode tornar a cultura de trigo muito mais qualitativa e resiliente, com o uso, por exemplo, de nitrogênio. Vamos falar ao vivo com o gerente de experimentação da Biotrigogenética, Giovanni Facco. Oi, Giovanni, bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Muito bom dia, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Bom, o trigo que está também, assim como o milho, né, e soja, mas o trigo tem uma importante expectativa nessa safra de aumento de área, de rentabilidade também. A gente até observa pelos dados, né, e os relatórios sempre divulgados pela Conab, como o milho tem tido, o trigo, na verdade, essa expressão de aumento, né? Como é que está essa safra atualmente, né? Nesse momento, como é que está, digamos, né, diferente, né, por exemplo, do que aconteceu com o milho há pouco, com o café aqui em Minas, né, infelizmente atingidos pela geada. O trigo, qual é o relato, o cenário atual que a gente tem? As perspectivas futuras são muito boas, né? É sempre um desafio falar de perspectiva futura para nós que não somos especialistas na área de mercado. Mas tem alguns fatos que levam a crer que teremos bons prognósticos futuros. Um deles é o baixo estoque mundial de trigo voltado para a panificação, uma crise mundial aí, ao redor produtiva em algumas regiões produtoras, né? A frustração da produção de milho em algumas regiões produtoras também leva ao uso do trigo para a produção de seus derivados, né? Isso trouxe um incremento de área a nível de Rio Grande do Sul, por exemplo, ao redor de 1.150.000 hectares, ao nosso vizinho Santa Catarina, com um aumento bem expressivo, ao redor de 50%, podendo chegar aí até os 70.000 hectares. Paraná se manteve, né, nessa área ao redor de 1.100.000 hectares, tendo um acréscimo ao redor de 3 a 5%. Mas o que acontece é que nós carecemos, consumimos ao redor de 12 milhões de toneladas, estamos produzindo 6. Então, nós temos um déficit produtivo ainda e a indústria brasileira prefere, opta pelo trigo brasileiro, que teve um bom incremento em produtividade e qualidade de panificação, principalmente. Muito bom. Falando da questão de manejo nutricional mais adequado, uso do nitrogênio, como é que a gente pode equilibrar aí toda essa função de manejo, trazendo sim mais produtividade aí ao triticultor? Bom, a triticultura brasileira teve um incremento bastante grande no que tange à produtividade e qualidade de grãos nos últimos 20 anos. Nós migramos de um trigo brando, pão, para o mercado de trigo. Em 2021, 80% desse trigo é considerado melhorador. Então, teve uma evolução muito grande, principalmente que fala-se de cultivares, onde nós tivemos plantas mais baixas, com menor propensa ao acame, isso dá segurança ao produtor que cultiva e também, principalmente, a garantia da qualidade desses grãos, né? Plantas com maior número de perfilhamento, maior número de espigas viáveis que compõem os caracteres de rendimento, uma amplitude maior de ciclo, dando mais opções ao produtor rural dentro das cultivares ofertadas no mercado, uma melhor reação a doenças, que principalmente vai dar segurança ao produtor à hora de cultivar. E aí sim, uma melhoria bastante grande na questão de qualidade, de cor, de proteína. Isso fez com que a demanda pelo trigo brasileiro fosse aumentada e desse preferência o moinho preferir pelo trigo brasileiro. Então, assim, o manejo nitrogenado para a cultura do trigo, primeiro passo deles, pensando em ter uma lavoura bem estabelecida, com altos tetos produtivos, principalmente é a correção de solo. O trigo, de maneira geral, não tem boa aceitação, não tem bom desenvolvimento em áreas que possuem alumínio tóxico no perfil do solo. Então, primeiro passo, pensando em produção de trigo, correção de solo. Segundo passo, fertilização. E a fertilização, ela é mais eficiente quando nós temos solos corrigidos. O segundo passo é exatamente o ajuste da quantidade de nutrientes, conhecendo a demanda da cultura do trigo. E aí sim, o nitrogênio é o mais demandado pela cultura do trigo, por gramíneas em geral, né? Onde, especialmente para a cultura do trigo, são necessários ao redor de 30 quilogramas de nitrogênio por hectare para se fazer 1 tonelada de grãos. E é sempre um desafio quando aplicar esse nitrogênio, né? Mas o importante é entender que nós não devemos faltar
não deixar faltar nitrogênio ao longo do desenvolvimento do ciclo da cultura. Aplicações nitrogenadas em pré-chuva, que agora nós temos uma previsão para os próximos dias, é realmente algo que se torna esse manejo nitrogenado mais eficiente. Então, nós temos principalmente 3 momentos do aporte nitrogenado para a lavoura de trigo, sendo o primeiro dele o momento da semeadura, onde são aportados ao redor de 30 a 40 quilogramas por hectare desse nutriente, e ele não somente necessário aportar no momento da semeadura, mas sim podendo ser fracionado em pós-emergência. Então, nos estágios de duplo anel, fazendo um comparativo com a cultura da soja, identificando lá no campo a lavoura do trigo, então de 3 a 5 folhas expandidas, e depois 15 a 20 dias após esse estágio de duplo anel, o estágio da espigueta terminal, onde é caracterizado pela 7ª ou 8ª folha expandida. Então, ciclos super precoces e precoces carecem de maior quantidade de nitrogênio, principalmente nos primeiros momentos do seu desenvolvimento vegetativo, né? Em duplo anel, a maior aplicação nitrogenada na maior fração para ciclos super precoce e precoce faz com que ele tenha um melhor desenvolvimento. E pensando em ciclos mais tardios, essa aplicação nitrogenada pode atrasar um pouquinho, ou seja, esse fracionamento pode ser na ordem de 40% do programado para pós-emergência no momento do duplo anel e depois 60% no momento da espigueta terminal. Mas, sem dúvida, o aporte nitrogenado para a cultura do trigo vai fazer toda a diferença pensando em produtividade. Claro que os demais nutrientes, eles são fundamentais para um bom desenvolvimento da cultura, e pensando na marcha e acúmulo de nutrientes para a cultura do trigo, pensando em macronutrientes, a ordem seria nitrogênio, potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre nas respectivas quantidades, né? Então, ou seja, nitrogênio fundamental, claro, mas sim, o manejo completo, pensando em macro e micronutrientes, vai possibilitar, sem dúvidas, aí, um bom desenvolvimento da cultura. Exatamente, você colocou muito bem e discorreu, né, sobre os momentos mais adequados aí para o uso do nitrogênio, de outros implementos também. E é claro, por exemplo, pegando como destaque o nitrogênio, na sua utilização nesse manejo mais adequado, correto, de acordo com vocês, com as pesquisas, com os dados, até quanto mais de produtividade pode-se alcançar em relação, por exemplo, a quem não utiliza ou utiliza de maneira que não seja tão ali assertiva? Bom, o nitrogênio é o carro-chefe, é a mola propulsora da cultura do trigo, e a implementação dele no sistema produtivo, pensando em trigo, sem dúvidas, é o diferencial. É a diferença entre colher ou não colher, ou colher 50%, 60%, 70% a mais. Fazer a suplementação nitrogenada é algo que, pensando em gramíneas de maneira geral, em especial o trigo, é algo relevante e que vai tornar a sua lavoura, dar viabilidade à lavoura e, sem dúvidas, trazer boas produtividades. É um nutriente que 90%, 100% dos casos ele vai pagar a conta, ou seja, ele vai pagar o investimento. Então, o aporte nitrogenado para a lavoura de trigo é fundamental. E pode se alcançar, então, de acordo com o que você disse, com o manejo correto, assertivo, até 70% aí mais de produtividade, não? É isso aí. É difícil de falar porque depende muito da eficiência do nitrogênio no momento da aplicação, mas a diferença entre uma lavoura de trigo com e sem nitrogênio, sem dúvidas, é gritante. Lembrando que o nitrogênio, ao contrário da cultura da soja, não tem associação simbiótica com algumas bactérias de solo para se fazer a absorção desse nitrogênio. Então, ela é refém do nitrogênio aplicado de forma sintética. Então, realmente, o nitrogênio vai fazer o diferencial para as lavouras de trigo. Excelente. Muitíssimo obrigada, então, por sua entrevista aqui no nosso Bem da Terra. Até uma próxima oportunidade. Boa semana. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso.